Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E vamos dar continuidade à nossa série sobre a pessoa de Cristo, Ou, como é conhecida a doutrina, Cristologia, que é a doutrina de Cristo. Se você for ver, já tem uma sériezinha aí que eu estou dando sequência. E no vídeo anterior eu falei sobre a união hipostática. Nesse vídeo eu quero focar na divindade de Jesus. Se você assistiu o vídeo anterior, que é o da sequência, importantíssimo para compreender como Jesus ao mesmo tempo é Deus e é homem, você já compreendeu mais ou menos sobre o que trata o assunto. Nesse vídeo em específico, a gente vai abordar a natureza divina de Jesus, E aqui eu quero trazer para você que é cristão ou não, E que tem uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia de papel, você tem uma Bíblia digital, para que você passe a acompanhar, E você tenha acesso aos versículos que a gente vai embasar aqui o nosso estudo, Então, o objetivo é que a gente entenda a natureza divina de Jesus. Mas como falei no vídeo anterior, ele não oscilava entre a sua natureza divina e humana. As duas, elas eram uma só e não se dividiam, Mas para que nós possamos estudar, para que fique mais compreensivo o nosso estudo, eu resolvi fazer essa divisão, E agora vamos abordar somente a natureza divina. E aí, para a gente começar e a gente entender a natureza divina de Cristo, é necessário que a gente comece pelos títulos que ele recebeu, do qual somente Deus tem, ou do qual somente Deus seria considerado nos termos que é colocado aqui, Então vamos analisar os títulos divinos os títulos divinos que Jesus recebeu a partir das Escrituras. E o primeiro deles aqui, o primeiro título, é que Jesus foi chamado de Deus forte, Então, se ele não fosse Deus, jamais ele poderia ter sido chamado de Deus forte. O texto em específico se encontra num livro do Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, como é conhecido de forma comum pelos cristãos. E no livro do profeta Isaías, O profeta Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, ele vai nos dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eu vou adiantar um pouquinho o versículo, recomendo que você leia o versículo por completo. E o texto diz assim: e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então veja que aqui nós vemos um título divino colocado a ele, que é ser chamado de Deus forte. Mas não só isso, mas também Jesus, ele também foi chamado de Senhor, Você vai ver isso. Agora nós vamos para o Novo Testamento, mais precisamente para o quarto evangelho, Para o quarto evangelho, lembrando que o Novo Testamento começa com o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, e nós vamos para o quarto evangelho, para o primeiro versículo do primeiro capítulo, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então Jesus era o verbo, ele estava com Deus, e o verbo era Deus, então colocando Jesus como Deus. E ainda dentro dessa compreensão, da compreensão de que ele foi chamado de Senhor, nós temos isso de forma explícita no texto de João, ainda no mesmo evangelho, o quarto evangelho, o evangelho de João, no capítulo 20 e o versículo 28, você vai ver que Tomé, um dos discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 20, versículo 28, e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então você vê que os discípulos,
o considerava como o próprio Deus, como Senhor. Aí nós, ainda para compreendermos, para avançarmos com relação à natureza divina de Jesus, passando pelos títulos, claro que tem outros títulos, mas eu não quero aqui fazer com que o vídeo fique muito longo, mas aí a gente pode ir para os atributos que somente Deus teria e que Jesus recebeu também esses atributos divinos. O primeiro é a eternidade, como também a sua própria pré-existência. Ainda no Evangelho de João, agora nós vamos voltar para o capítulo 8 e o versículo 58, que o texto vai dizer assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui nós temos a compreensão da eternidade e que ele já existia antes mesmo do próprio Abraão, né? Que é o patriarca Abraão, né? Como os outros patriarcas, mas aqui é colocado somente Abraão. E também com relação a esse ponto, que são os atributos divinos, nós ainda temos a onipotência. Então você vai ver, você lendo, a gente vai explorar isso no futuro, quando nós estudarmos melhor todas as implicações que tem a questão da cristologia, né? A questão da pessoa de Jesus, a gente vai estudar bastante. Mas aqui, para fazer a citação, você pode ir nos evangelhos e você vai constatar isso, né? A questão da onipotência. Somente Deus tem o poder de realizar aqui o que Jesus realizou, daí a sua divindade. Ele realizou milagres, você vai ver vários milagres, dentre eles milagres de curas, né? Jesus ressuscitou mortos, você vai ver, por exemplo, um texto bem conhecido, é o Lázaro, né? Jesus ressuscita Lázaro depois que ele já está morto há alguns dias. Jesus chega lá e manda ele sair para fora, e ali Lázaro ressuscita. Jesus acalmou a tempestade, homem nenhum tem poder de mandar uma tempestade acalmar, e Jesus acalmou. Como também Jesus perdoou o pecado, e homem nenhum tem poder para perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é o próprio Deus, daí Jesus ser Deus. E ainda outro atributo divino aplicado a Jesus é a questão da onisciência, né? Então Jesus, ele conhecia os pensamentos, ele estava bem além. Então, em situações do qual ele se encontrava, ele identificava ali a intenção que tinha ali aqueles que dialogavam com ele, que estavam ali naquele momento de interação para com ele. Jesus percebia o pensamento, ele lia, ele é onisciente, sabia, e ali já se antecipava. Então ele conhecia tanto o pensamento das pessoas como também do próprio futuro. Então, ainda dentro desse ponto, né, abordamos da natureza divina, nós abordamos os atributos divinos, os títulos divinos colocados à pessoa de Jesus, e agora as obras, né, as obras divinas, né, realizadas por Cristo. E aqui nós vamos para um texto do apóstolo Paulo, que se encontra em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17. E esse texto aqui vai trazer a compreensão de que ele criou, e não somente criou, mas também sustenta o universo. Quero ler aqui para vocês, 1 Colossenses, né, um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, não primeiro porque não tem primeiro e segundo, Colossenses é um livro único, mas Colossenses no capítulo 1, versículo 16 e 17, o versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Veja, nele foram criadas, né? Tudo, né? E aí agora ele vai trazer a classificação do que foi criado. E aí ele vai dizer as coisas visíveis, as coisas invisíveis, e ele exemplifica, sejam tronos, dominações, sejam principados,
sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, né? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, aqui obras divinas aplicadas ao próprio Jesus, trazendo a compreensão de que ele era Deus. E ainda dentro dessa compreensão da sua divindade, nós temos que Jesus ele recebeu adoração, né? Então ele recebeu adoração e ele também, quando ele recebe adoração, aqui é interessante, se ele recebeu adoração e se ele se compreendesse apenas como um ser humano ou como um profeta, né? Ele não teria aceitado a adoração. Aí você pergunta, por quê? Porque seria uma blasfema, né? Seria blasfêmia receber, se ele tivesse recebido a adoração, se ele não era Deus, ele recebia adoração. Ele estava ali cometendo uma blasfêmia, mas você vê que ele recebe a adoração e ele não repreende aqueles que o adoram, né? Que se colocam em condição de adorador. E aí vem a questão, aqui nós levantamos uma pergunta para a gente finalizar essa parte da sua divindade e deixar para o próximo vídeo, vamos abordar no próximo vídeo a natureza humana, mas nessa vamos finalizar a natureza divina com essa pergunta. Então por que que é tão importante compreender Jesus como Deus? Por que a divindade de Cristo, por que essa divindade de Jesus é importante? Por quê? Porque classificar ele como Deus é importante para a teologia cristã ou para o cristianismo. Aí nós vamos trazer aqui a resposta. Lembrando que Jesus, começando aqui por essa afirmação, Jesus dentro do cristianismo, ele é o Salvador. Ele morreu pelos pecados, né, da humanidade, né? E se logo ele como Salvador, ele não fosse Deus, né? Ele não seria um Salvador eficaz, né? Por quê? Aí você pergunta, por quê? Porque somente Deus poderia, somente se ele sendo Deus, ele poderia oferecer um sacrifício de valor infinito. Porque homem nenhum pode pagar pode salvar outro homem, né? Porque todos se encontram numa mesma situação de homem, né? Mas ele sendo Deus, o valor sacrificial da sua morte é infinito, né? Então daí o motivo do qual a importância de classificar Jesus, de trazer a união hipostática e abordar que essas duas naturezas elas existiam nele, em Jesus, na pessoa de Cristo, né? Senão seu sacrifício não seria o suficiente se ele fosse só homem, né? Ou se ele se tornou Jesus, Deus no processo, né? Ele nasceu como homem e aí foi evoluindo e não é essa a compreensão da teologia cristã, como nós vamos ver lá na frente, no vídeo lá na frente, sobre alguns concílios e como foi que se deu essa classificação. E aí, o homem, se Jesus só fosse homem, ele morreria e ficaria no túmulo, porque até mesmo aqueles que ressuscitaram durante o seu ministério voltaram a morrer e continuaram mortos, né? Eles voltaram da morte após serem ressuscitados por Cristo, mas voltaram a morrer. No caso de Cristo, Jesus ele venceu a morte. E o que isso quer dizer? O que quer dizer que Jesus venceu a morte, né? Ele venceu a morte e vencendo a morte ele não ficou no túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E logo ele expia o pecado, os pecados da humanidade, sendo aplicado de forma eficaz àqueles que creem nele como o seu único e suficiente Salvador. E aí a implicação disso é que, crendo nele como único e suficiente Salvador,
as pessoas recebem, o cristão ele recebe os méritos de Cristo aplicado à sua vida, e aí eles são redimidos. O que isso quer dizer? A dívida que você tinha, né, de condenação eterna é paga. E aí daí nós temos o texto lá de Romanos que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então daí a importância da sua divindade. Sem a compreensão correta de que Jesus é Deus, você vai ter um Salvador, um Salvador pela metade, mas ele é completo, ele é 100% Deus e 100% homem. E aqui nesse ponto nós abordamos o porquê de ele ser Deus. Na sequência, no próximo vídeo, né, na sequência do nosso estudo, o próximo tópico do nosso estudo vai ser a natureza humana de Jesus, e a gente vai focar somente na sua humanidade, porque também que ele era homem, né? Porque que ele era 100% homem, e nós vamos ver na sequência, né? Recomendo que você, se você começou por esse, volte lá e veja a série desde o princípio, todos os pontos até aqui trabalhado. Houve uma introdução à cristologia, onde eu trouxe a definição de cristologia e logo em seguida a importância da cristologia. E aí agora a gente está tratando a pessoa de Cristo, em especial as suas duas naturezas. É isso, e até o próximo vídeo.